Grato a você, grato à Fisioquântica, grato a Rita, grato a Carolzinha e a Deus, né, que nos dá força. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma situação assim plena de resiliência, né? Sabe o que é resiliência, pessoal? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A resiliência é o retratinho do brasileiro, né? A gente se recicla, se reinventa, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ter um curso, uma noção sobre psiconeuroimunologia, para que a gente tenha alguns subsídios para dominar essa ferramenta incrível que é a mente, né? E que sofre tanto com bombardeios o tempo todo, né? Prejudicando o nosso próprio organismo, nos criando situações de estresse, de conflitos desnecessários, né? A gente estava tentando entrar aqui agora mesmo, são situações que fogem do nosso controle, não é? Eu estava tentando entrar, o computador resolveu atualizar. O Jefferson estava lá tentando entrar, o computador dele resolveu atualizar. E aí eu brinquei com ele, né? Falei, Jefferson, todo brasileiro vai para o céu, vamos se conformar, né? E ir em frente, continuar, né? Vamos continuar, que é o nosso mote. Mas eu acredito que a maioria de vocês aqui já tenham visto essa primeira aula, esse primeiro módulo, né? Mas o Jefferson ele sempre comenta uma coisa muito interessante. Ele fala, ó, sempre que vocês forem ver uma palestra repetida, vocês vão de boa vontade, porque não existem duas palestras iguais, né? A gente está sempre atualizando, a gente está sempre trazendo coisa recente, né? Então, sejam todos bem-vindos e vão entender como é que eu poderia resumir todo esse curso. Como observar, dominar é uma palavra que não funciona, né? Cria resistência. Como observar a mente, observar os movimentos da mente. Nós estamos falando da terapia quântica vibracional. É uma ferramenta maravilhosa, não é? A própria mente, né? Ela é pura frequência e vibração, e a gente não está trabalhando com química, né? Aliás, nosso organismo todo está cansado, estressado de química. E olha que interessante, nós vamos aprender a observar a mente, observar os movimentos da mente, fazendo prevalecer aí a nossa consciência, e nós temos os quânticos para nos ajudar a modular isso aí. Então, vamos entender. A psiconeuroimunologia, então, é a área da ciência que relaciona o psiquismo, neurologia e imunologia, ou seja, é o campo de estudo que compreende a interação do psiquismo no sistema nervoso endócrino, metabólico, hormonal e sua influência sobre a imunidade e a saúde do ser humano de uma forma geral. Frequentemente, as doenças são precedidas de situações que geraram desgaste emocional, preocupações ou conflitos. Então, essa é uma... Antigamente, o pessoal falava assim, você tem que parar com raiva, com briga, com confusão, porque essas coisas dão câncer, né? E a gente não tinha, era uma observação assim intuitiva, mas a gente hoje tem muito subsídio científico dentro da ciência mesmo para saber como isso funciona. Então, a comunicação entre o sistema nervoso central, o sistema endócrino, o sistema imune, né, o metabólico, ocorre pela ação de mensageiros químicos o tempo todo, mediadores solúveis secretados pelas células nervosas, células de órgãos endócrinos ou células imunes. Os estressores psicológicos perturbam essa intrincada e eficiente de rede de comunicação. Então, nós temos um gráficozinho ali, né? Explicando que a raiva afeta o fígado, a vesícula, o medo, os ossos, o cabelo, o rim, principalmente, né? A tristeza, os pulmões, intestino, preocupação, tecido conectivo, né? Envelhece a pessoa, o estômago, o pâncreas, e ansiedade, intestino delgado, coração e etc. Me ocorreu uma coisa aqui agora que eu acho muito interessante, que na questão do protocolo para emagrecimento, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a pessoa que te procura, ela tem que começar a fazer, levando em consideração essa questão do psiquismo, ela parar de se enxergar como gorda, né? Ela começar a pagar, ela pensar como uma pessoa magra, não é? Quais são as atitudes de uma pessoa magra? Ela é mais comedida no comer, não é? Ela já não tem tanto impulso. E sempre que você conversa com uma pessoa que está no peso ideal, ela fala para você, eu não como pão, não gosto de pão, não gosto de açúcar, etc. Então, vamos focar cada vez mais no psicológico, no emocional, e vamos ver as informações que a gente vai trazer hoje aqui. O ego, ele é um grande problema, né? Inclusive o problema da obesidade, né?
Porque o ego ele pega todas as nossas qualidades e defeitos, para o ego não importa. Importa, para o ego, na realidade, não importa se você está triste ou se você está feliz, ele quer manter a personalidade que foi criada por ele dentro da nossa mente, né? E qualquer desvio nesse sentido, ele tem ferramentas terríveis, não é? E ele traz para a nossa mente uma série de segurança e senões que vão fazer com que o nosso corpo reflita de uma forma negativa. Então, uma pessoa com problema de ego, uma pessoa egocêntrica, ela costuma ser desagradável, egoísta, maliciosa, destrutiva, tende a julgar de maneira negativa os demais. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, com uma cara de inveja, e fala assim para você, eu tenho que te dar uns toques, na amizade, entendeu? Aí os toques dela, ó, entendeu? Chega um ponto que você fala, nossa senhora, né? Pode me enterrar, acabou de matar. Então, as pessoas enganadas pelo ego, elas acreditam ser superiores e não veem, não enxergam a realidade de uma forma correta, né? Tem que dar o corretor distônico para esse pessoal. É um erro de pensamento que tenta fazer uma apresentação de como a pessoa gostaria de ser, ao invés de ser o que ela se apresenta como realmente é. Então, o ego ele funciona como uma máscara social e só isto. O ego é como um personagem que se cria e se afasta da simplicidade. E eu poderia dizer para vocês que o primeiro degrau da sabedoria realmente é a humildade, simplicidade, porque isso aí nos deixa abertos, né, e nos deixa suscetíveis para as novas informações, né, para você poder entender a outra pessoa sem julgar, tendo no coração o objetivo de ajudar e não bater o martelo, né? É caracterizado pela complicação, por uma falsa autoestima que precisa se projetar para que ninguém veja a enorme insegurança que se esconde no interior dessas pessoas. Por que eu coloquei logo o ego aqui no começo? Porque nós também somos afetados pelo ego. Nós também. Hoje, aqui comigo aconteceu, né? Uma amiga minha ligou, estou precisando falar com você, é urgente, não sei o quê, né? Um negócio sério, né? E eu estava deitado, acho que eram umas 14, 15 horas, e do jeito que eu estava deitado, eu levantei, né? Cara inchada, coisa mais linda, abri o portão, ela falou, nossa senhora, o que aconteceu? Eu falei, como assim? Né? Então o ego já se defende, não é? Não, está tudo certo, eu sou o mesmo e etc. Lá no Camboja, na década de 70, nós tivemos, né, a humanidade teve um exemplo horrível com um ditador lá, comunista, chamado Pol Pot, que ele era extremamente egocêntrico, e ele chegou ao ponto, matou bilhões de pessoas, ele chegou ao ponto de mandar executar, mandar matar pessoas que usavam óculos. Olha o ego do ser humano, né? Porque ele acreditava que pessoas que usavam óculos eram pessoas que estudavam, poderiam saber mais que ele, né? Ou que ia ficar mais fácil, né, se abrir um livro, ler um livro, né, e de repente ser maior que ele. Tudo isso é muito triste, porque o nosso ego faz de conta que nós estamos separados. Mas tanto o Pol Pot como todos os outros ditadores, Hitler, né, Mussolini e etc., né, eles fazem parte de uma grande família chamada ser humano. Acaba contaminando. Então, o ego ele é útil e ele é importante se a gente souber usar, não é? Eu vou pôr uma boa roupa porque eu mereço, eu vou comprar um bom perfume porque eu mereço, não é? Vou me cuidar na medida do possível porque eu mereço, eu respeito meu corpo, eu respeito a vida, ponto, né? A partir daí, você começa a pagar um preço muito caro, né? Então, eu me lembro muito, não só na questão do ego, né? Quando começa a exacerbar muito essas coisas assim, eu me lembro muito do consciêncio, não é? Consciêncios tem taurina, que é muito importante para os neurônios, coenzima Q10, que vai participar do processo de energia das nossas células, não é? Mentais e nutrissono, precursor aí da melatonina, que vai fazer com que a gente descanse de novo e o ego nos deixe em paz. Então, fica na cabeça de vocês, né? Como se eu estou muito incomodado, se eu estou muito suscetível, né? É porque você tem que ver o que está acontecendo com o seu ego aí, colocar ele embaixo do sapato e falar para ele, ó, me deixa viver em paz. Aqui nós temos uma coisa muito interessante que a ciência nos traz, né? A ciência hoje está fazendo uma coisa incrível.
ela está nos trazendo imagens e fotos através da ressonância magnética da região cerebral. Então, essas duas fotos que vocês estão vendo aí, literalmente é a foto do ego. O ego e a rede modo padrão. Vamos entender isso aí. Na neurociência, a rede de modo padrão, Default Mode Network, DMN, é uma importante rede cerebral na parte superior do cérebro, conhecida por ter uma atividade altamente correlacionada entre si e distinta de outras redes do cérebro. Então, foi assumido e entendido que essa rede de modo padrão, ela está sempre mais ativa quando você está focado 100% em você. Quando pesquisadores pedem para pessoas se descreverem em adjetivos, aumenta o fluxo sanguíneo nessa região, ou seja, o eu, o ego, o Miguel, a Elaine, a Salete, a Carol, a nossa imagem pessoal, ela é uma construção mental. Por que é interessante desmontar essa construção mental? Porque a partir do momento que você flexibiliza as suas convicções, você tem acesso a mais informações. As restrições, preconceitos e limitações psicológicas e morais vão fazer com que você seja um terapeuta maravilhoso, de bom coração, não é? Não é aquele terapeuta que recebe ali o paciente, uma pessoa, né? E a pessoa sai, vai embora, a primeira pessoa que você encontra, você fala, nossa, esse aí não tem cura, entendeu? Esse é o ego que está falando, não é não? É seu ego medindo aí a sua pretensa, não é? Estabilidade emocional, ou de uma pessoa fragilizada que te procurou, né? Consciências para esse terapeuta. Olha o limite da situação. A doença mental chamada esquizofrenia paranoide ou paranoia, ela é essencialmente uma forma exagerada do ego. Nós sabemos que a esquizofrenia, principalmente a esquizofrenia paranoide, eu já convivi com pessoas assim, ela cria, inclusive, uma situação em que ela chega ao ponto de te culpar pelo fato dela ser daquela forma. É o ego entrando em confronto, né, com as qualidades, não é, com as facilidades alheia. Essa é uma frase do Eckhart Tolle e eu achei muito interessante colocar essa frase aí. Vamos ler de novo essa frase aí para a gente se cuidar, né? A doença mental chamada esquizofrenia paranoide ou paranoia é essencialmente uma forma exagerada do ego. Ok, eu sou a coisa mais linda do mundo, mas todo mundo é a coisa mais linda do mundo, porque nós somos únicos, tá bom? Dá um tapa na cara do ego e manda ele dormir. Nós vemos aí como os estímulos afetam o nosso sistema nervoso central. Eu posso dizer para vocês, assim, sem receio nenhum, que o ego ele é o grande vilão, né? Quando ocorrem esses descontroles. Então, o sistema nervoso central, quando ele perde o prumo, ele afeta o sistema nervoso autônomo, o sistema motor somático, o sistema endócrino e o sistema imune, e daí para baixo, né? Temos essa ferramenta maravilhosa da terapia vibracional, que é o Diol Quantique. Vamos discorrer sobre ele aqui, porque o Diol Quantique, ele trabalha basicamente na somatização. Sabe lá, a esquizofrenia paranoide, que ela é provocada pelo ego. Nossa, Miguel, coisa horrível, você está falando que as pessoas esquizofrênicas são egocêntricas? Não sou eu que estou falando. Eu não estou julgando. Eu não estou condenando nem o egocêntrico. De repente, ninguém chegou para ele e falou, ó, a sua mulher ela tem umas qualidades bacanas, né? Você viu os seus filhos, ele tem talento para tal coisa, não é? Você viu o seu patrão tentando facilitar a vida de você? Então, a pessoa egocêntrica, ela precisa de uma ajuda também. E a gente percebe isso dentro dos atendimentos, quando a pessoa ela se coloca numa situação limite, né? Ela começa a discorrer sobre os problemas dela para você, como se ela fosse a única pessoa que sofresse com aquilo no mundo. Aí você já, né, já lembra do Consciências lá que ela vai precisar, mas também do Diol Quantique, por quê? Essa pessoa egocêntrica,
ela vai criar uma rede de confusão em todo o sistema endócrino, metabólico, hormonal, principalmente no sistema imunológico, que vai acabar trazendo transtornos psicológicos, físicos e mentais para ela profundos, né? Inclusive o demência na terceira idade. Olha lá como é que o Joel Kontick trabalha. Trabalha na ansiedade, somatização e depressão, esquizofrenia e doenças mentais degenerativas. Resultados do contexto em que vivemos na nossa sociedade moderna. Na busca de soluções para isso, muitos recorrem às drogas. O canabidiol em equilíbrio, ele combate eficazmente quadros de esquizofrenia, notadamente causados pelo uso constante demais da maconha. Não estou criticando o uso da maconha, o uso do crack, né? Aliás, eu tenho uma ideia, entendeu, sobre isso, muito particular minha, né? Eu acho que tudo que vocês enxergarem de defeito no outro, né? Começa a enxergar como bênção na vida daquela pessoa, porque aquele é o caminho, infelizmente, que ele encontrou para a iluminação. Lembra lá que Jesus falava, eu cito muito Jesus, porque Jesus também é uma referência de física quântica absoluta. Ele falava, nenhuma das minhas ovelhas irá se perder. Lembra lá do DNA? DNA é uma antena. Sabe o que o DNA procura o tempo todo? O DNA ele procura o tempo todo a luz, a criação, a perfeição, né? Então, o Joel Kontick age modulando os receptores celulares CB1 e CB2 para o canabidiol endógeno, interrompendo o processo de somatização que resulta em depressão, esquizofrenia e transtornos emocionais e físicos. O interessante do Joel Kontick é que ele desbloqueia os receptores celulares, ele modula os receptores celulares para que as nossas células façam uso do canabidiol interno produzido pelo cérebro. Vocês não têm noção de tudo que é produzido no cérebro. São neurotransmissores incríveis. Anandamida é o canabidiol que a gente produz, não é? Nós estamos aí em contato com terpenos. O tempo todo. Nós temos 30 mil terpenos na natureza e os terpenos são canabinoides. Lembra que eu já comentei isso aí com vocês? São os temperos todos, alecrim, a pimenta, o hortelã, as frutas todas têm terpenos, não é? Eu estava brinquei, não sei se foi com vocês, com uma outra turma, eu estava deitado ali fora numa tarde na rede, eu já estava tomando, inclusive não está nem mais aqui, porque acabou o segundo tubinho do Joel Kontick, e do lado da rede tem um pé de amora lá, que vive sempre carregado, né? E eu estou lendo, comendo amora, eu falei, nossa, mas o negócio aqui está ficando tão bom, né? Estou me achando tão privilegiado. Aí falei, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Entrei no Google e fui ver se a amora tinha terpeno, que é um canabinoide. A amora não tem terpeno, a amora tem triterpeno. Ela tem 3 vezes mais terpeno do que deveria ter, né? Então, quando você toma um chá, vocês vão começar a perceber isso a respeito de odores, não é? Por isso que a aromaterapia funciona, através das saladas, das frutas, quando vocês começarem a usar o Joel Kontick com frequência. Eu acredito que ele é um dos produtos do laboratório Physioquantic, ponta de lança, aquele produto realmente que você tem que ter à mão o tempo todo, né? E sempre que você estiver usando, você vai perceber a utilidade dele, porque você consegue, deixa eu resumir aqui o pensamento, ser feliz com pouco, né? Então, você sente um cheiro ali de uma flor, de um alecrim, de uma fruta, você percebe que já muda alguma coisa, por quê? Porque o seu cérebro, o seu organismo está fazendo uma captação de canabinoides disponíveis na natureza. Lembrando que tudo que te vicia é uma prisão que te limita para a compreensão do todo. Ok, né? São as tendências, a vida foi empurrando a pessoa para aquilo ali, né? Mas nós temos condição de trazer essas pessoas de volta, né? Então, nós temos aí uma ferramenta maravilhosa, que é o Joel Kontick.
Nós temos o consciêncios da linha oxidérmica, acabamos de falar nele, né? Ele bloqueia a precipitação de estímulos cerebrais via sistema límbico, neuropeptídeos, interrompendo a evolução de quadros de depressão ou monoideia. Sabe aquela ideia que não sai da sua cabeça? Ela não sai da sua cabeça porque está precisando de taurina, de vitamina, de ubiquinona, coenzima Q10, né, Mentalis e Nutrissono, para que o seu cérebro enxergue outras possibilidades de resolver aquilo. No mínimo, o consciência vai falar para vocês: espera amanhecer, porque agora eu preciso dormir. Ele vai te conscientizar de que aquela ideia ela vai ser extremamente prejudicial. Nós já falamos sobre muito isso aqui, né? Toda ideia que ganha a sua vida, a sua mente, a sua rotina, ela está te levando para uma deterioração mental muito grande, né? Depressão à vista. Então, essas monoideias acometem órgãos de choque em algum momento. O que é aquele órgão de choque? É aquele órgão que você nasceu por uma informação genética para uma propensão a uma disfunção em algum momento, né? Então, esses que promovem distúrbios celulares, patologias, disfunções diversas, e muitos casos, né? Eu me arriscaria a dizer até, em todos os casos, neoplasias malignas, lembrando que as células estão o tempo todo nos ouvindo, né? Se você não se ama, as células também não irão se amar. Então, o que uma célula vai fazer na replicagem celular? Ela não tem força para se replicar. Ela vai criar uma neoplasia, né? Então, pode ser uma gripe, uma alergia, uma gastrite, herpes, pneumonia, entre outras. Ocorre que, frente a uma tensão, o indivíduo fica abalado emocionalmente em menor ou maior grau. Então, o organismo sofre um desgaste que vai interferir na imunidade, cessando parcialmente ou totalmente uma das principais funções, que é a proteção do corpo. O sistema imunológico ele é uma grande rede de proteção que nós temos, e essa grande rede de proteção que nós temos, ela precisa estar ativa o tempo todo, né? Então, dificilmente nós vemos um médico perguntando ao seu paciente sobre as circunstâncias que antecederam o surgimento de uma enfermidade. Isso aí, na realidade, né? Na realidade, é um verdadeiro milagre a gente estar vivo aqui, depois de tantos anos conversando com vocês, vocês me ouvindo, porque o nosso sistema imunológico ele é uma coisa maravilhosa. A gente já passou por situações de estresse ou situações de confrontamento físico com toxinas, né? O sistema imunológico ele é afetado, atacado o tempo todo. Então, quando o médico não pergunta, não é, a respeito de circunstâncias que antecederam aquela situação, não é falta de interesse, é porque a nossa cultura, o Ocidente todo como um todo, permaneceu estacionado entre os paradigmas de Descartes e biomédicos, separando corpo e mente. Teve um caso que, para mim, foi clássico, que aconteceu aqui em Serrana, com um senhor com esclerose lateral amiotrófica, aqui em Franca. Aquilo foi muito simbólico para mim. Ele chegou com a namorada, um rapaz de uns 45, 50 anos, e a namorada bem mais nova que ele, e a filha, né? Eu não sei se já contei essa história para vocês, mas é interessante contar. E aí, ele estava com esclerose lateral amiotrófica, fiz lá o protocolo, tirei uma foto dos olhos, né? Eu trabalho com iridologia, e aí eu vi que ele estava com o intestino delgado completamente permeável, né? Completamente inflamado, né? A microbiota dele estava destruída, mas aquilo não estava batendo, porque ele era um cara muito legal, sabe? Estava brincando, rindo da situação dele, inclusive, né? Tirando sarro nele mesmo, dificuldade para descer escada, subir escada, e aquilo não estava concatenando, né? As peças não encaixavam na minha cabeça. Aí, passei protocolo e eu pedi para a filha dele ficar um pouco para conversar com ela. Aí a namorada, uma menina bem mais nova, perguntou: tem alguma coisa que você... Eu falei: olha, eu não escondo nada. Se tivesse alguma coisa séria, eu ia pedir para você procurar um médico especializado, porque eu não sou médico, eu sou terapeuta, mas está tudo bem com ele. Eu preciso conversar com ela em particular, porque tem algumas coisas para perguntar a respeito dela, inclusive, né? Ok, saiu da sala e perguntei para ela. Falei: o que eu quero te perguntar é que eu vi uma situação no olho dele que não parece o olho dele. Porque uma pessoa que está numa situação física,
como se apresenta a foto do olho dele, que é um retrato do organismo, ele não estaria assim tão feliz e com esclerose lateral amiotrófica. Você se lembra de alguma situação que antecedeu essa doença? Ela parou, ela falou, nossa. Eu falei, o que foi? Eu me lembrei de uma coisa. Meu pai teve uma discussão muito séria com o filho dela, que é um adolescente, e ela entrou no meio, comprou a briga do menino, e o meu pai ele ficou tão nervoso que ele tremia, o corpo dele, inclusive o queixo, não parava de tremer, e ele foi dormir naquela situação. De manhã, ele acordou com dificuldade para se mexer. Eu falei, bingo, eu entendi a situação. Então, o que é que o cortisol, a adrenalina, né, e tantos outros neurotransmissores fizeram? Eles inflamaram imediatamente, muito rápido, um órgão que a gente tem que tomar um extremo cuidado, zelo, que são os intestinos. Inflamou tudo. Inflamou o que estava lá fechado, abriu-se, né? Os enterócitos do intestino delgado abriu tudo e começou a passar do intestino um monte de sujeira para a corrente sanguínea. Acontece que ele devia ter muita toxina no organismo, né? Em função do trabalho, sei lá, e aquilo passou tudo para a corrente sanguínea, de repente, afetando o quê? Neurotransmissores cerebrais. Ora, não parece uma loucura isso que estou falando para vocês? Se qualquer médico, inclusive se houverem médicos aqui na sala, vão me questionar profundamente, não é? Como assim uma pessoa ela desenvolve, ela começa num quadro evolutivo de esclerose lateral amiotrófica porque ela brigou, porque ela discutiu? Lamento informar que sim. Aconteceu. E eu não tenho dúvida, porque o quadro só foi fechar quando ela me falou que ele teve uma discussão horrível, né, com o enteado, e daí ele começou a desenvolver esclerose lateral amiotrófica e estava num quadro de evolução. Nós conseguimos ajudar, mas não reverter completamente, porque um dos problemas dos terapeutas existem algumas poucas pessoas que te procuram quando já estão com a situação, né? Mas a terapia quântica sempre me ajudou, né, a amenizar essas situações, mas nos casos como de câncer, algumas doenças autoimunes, a gente consegue a cura, né? Experiências feitas pelo Dr. Ron Glaser com estudantes de medicina mostraram que introduzindo o vírus da gripe direto nas narinas dos estudantes antes de exames resultava em 75% de infecção. Mas depois dos exames de avaliação, repetindo-se a experiência, somente 20% adoeciam. Olha que coisa interessante. Os exames, né, escolares, não é, de faculdade, ou qualquer tipo de confronto ideológico ou físico, não é? Qualquer coisa que você tenha que provar vai fazer com que você foque naquilo. Consequentemente, o cortisol e a adrenalina vão aumentar, né? Nós já sabemos que quando você aumenta o cortisol no organismo, o sistema imunológico ele é desligado, né? E aí, depois que eles faziam as provas, olha que interessante, somente 20% adoeciam porque eles estavam relaxados. As últimas palavras de Louis Pasteur em seu leito de morte foi: não é o micróbio, mas é o ambiente. É uma questão epigenética, né? As informações que vêm de fora, informações genéticas que vêm de fora. E quando a gente fala em epigenética, a gente lembra do Bruce Lipton, não é? Biologia da crença, efeito lua de mel, evolução espontânea, né? Livros revolucionários maravilhosos que estão reconstruindo a biologia da forma com que a gente entendia o que era biologia, né? E uma coisa muito triste na nossa raça, no ser humano, é que a gente separou, não é, a biologia humana, né, a doença do ambiente, assim como a gente separou a ciência da religião. Então isso aí foi um desserviço muito grande, né? Um desserviço muito grande. Então, o que o Bruce Lipton resumidamente fala sobre comportamento celular é o ambiente, sua besta. A célula adoece por causa do ambiente. Falando de uma forma mais
factível e biológica, né? Os cientistas japoneses descobriram que as grandes florestas soltam uma quantidade muito grande de fito-hormônios, e esses fito-hormônios protegem as árvores de apodrecimento, de insetos e etc. Mas quando a gente... Aqui eu estou falando de epigenética no sentido literal, né? O ambiente. Quando você entra numa floresta, você vai fazer uma caminhada num bosque, etc., seja lá o que for, o seu organismo recebe aqueles fito-hormônios, a sua imunidade vai lá para cima. Ela não está protegendo mais só as árvores, né? Do apodrecimento, dos insetos, sei lá o quê, dos incêndios. Ela passa a proteger você quando você, fisicamente, né? Vai modulando o seu sistema imunológico e os seus hormônios quando você se expõe à natureza, não é? Agora, vocês já pensaram que com essa ferramenta que nós temos, que é o Diol Quantique, olha que interessante, eu vou fazer um piquenique, eu vou para a praia, né? E eu vou conhecer lá a Estrada Velha de Santos, que eu estou doido para conhecer, né? Eu vi o Fernando Gabeira fazendo uma reportagem semana passada, fiquei encantado com aquilo. São 8 quilômetros de plenitude da natureza, é um verdadeiro paraíso aquilo, né? Existe também um local em São Paulo, não sei se vocês já foram, eu pretendo ir também, que é um passeio que se faz sobre as árvores, né? É uma ponte muito grande de madeira, e você entra pela Mata Atlântica. Elaine, já foi? Conhece? É bonito? Que invejinha branca doce. Mas eu ainda vou, né? Então, já pensou? Ok, vou fazer um passeio desse legal aí, igual a Elaine fez. Então, eu vou usar Diol Quantique e Consciências. Nossa Senhora, perigoso você voltar cheio de folha para casa. Começar a brotar umas coisas no cesto. Então, meus amigos, muito respeito e gratidão pelas coisas que foram colocadas aqui para nos receber, não é? São os animais e a própria natureza. Foi o médico da Transilvânia, Papai Pérez, que praticamente reiterou Aristóteles lá atrás e antecipou o surgimento da psiconeuroimunologia, quando declarou lá em 1680 que quando as partes do corpo e seus humores não estão em harmonia, aqui a gente pode pensar diretamente no sistema linfático, na linfa, não é? Então, a mente se desequilibra e a melancolia aparece. Mas, por outro lado, uma mente calma e feliz faz com que todo o corpo fique saudável. Aí que está a dificuldade, não é? Como é que eu vou controlar essa mente? Eu não sabia disso, quer dizer, então, que eu não posso pensar tudo o que eu quiser, eu não posso imaginar tudo o que eu quiser, mas ninguém está ouvindo, né? Pensamento, você não enxerga ele. O problema, né, eu acho até pior do que se as pessoas ouvissem, é que as células ouvem. Os telômeros ouvem, né? Então, dependendo do pensamento que você tem, você vai pegar uma gripe, você vai pegar uma infecção, reincidente de vias urinárias, não é? E se você insistir nesse pensamento, você vai, em algum momento, criar uma neoplasia dentro do seu corpo. Então, os mecanismos subjacentes a essa ligação, nós vamos explanar agora. O cérebro, o psiquismo, o sistema imune cometem enganos e erros, como tudo na natureza, não é? Em algum momento você percebe que tem alguma coisa errada acontecendo, que favorecem o surgimento de doenças e até mesmo levam à morte. Fatos ou organismos inócuos, sem problema nenhum de trazer algum tipo de prejuízo, podem ser percebidos como perigosos e provocar desde fobia e alergia. O problema começa ali no ego. O verdadeiro self, a verdadeira pessoa, ela pode não ser aceita. Então, a depressão se instala, conduzindo a muitos casos tristes, como suicídio ou doenças autoimunes, que hoje está acontecendo no mundo, né? De um modo geral, as pessoas se tornam mais propensas a esses quadros com o avanço da idade. Mas olha que interessante, por quê? As memórias recentes, não as antigas de longo prazo, elas falham mais frequentemente com a idade, caracterizando uma senilidade imune pela pobreza de respostas primárias ao nível de novos antígenos. Eu vou explicar já já. E uma resposta secundária relativamente forte para os antígenos antigos. Então, toda vez que você pensa, né, toda vez que você vive uma situação, os neurônios, então tem aqui os neurônios, no meio tem os axônios, né, a bainha de mielina ali protegendo tudo,
eles vão criando conexões onde cria-se uma verdadeira biblioteca de informações importantíssimas para a nossa defesa psicológica, emocional, né? Imunológica, principalmente. Então, as memórias antigas, né? As boas memórias antigas, e nós temos várias, não é? Principalmente na infância, principalmente quando estava toda a família reunida, né? Acreditem, aquela modulação hormonal que você tinha naquela época, ela está disponível nessas conexões neurais, nas fendas sinápticas. É só você criar um recurso lúdico, de alguma forma, para que você acesse essas informações. Então, os antígenos, eles têm uma resposta mais efetiva quando eles são expostos às lembranças mais antigas. Está vendo? Hoje ela está envelhecida, etc. e tal, mas ela lembra o quanto ela foi bonita, etc. e tal, né? E ela vai lembrar de toda. Aí o cérebro vai puxando, né? Ah, tinha aquilo, outro, né? O amor da minha vida. Vocês já repararam que todo namoro que não dá certo é o amor da minha vida? O amor da sua vida é a pessoa que você está hoje. Ninguém é bobo, ninguém é tonto, entendeu? Tem que parar com esse negócio aí. Ah, eu perdi o amor da minha vida. É nada. Seu ego falando que não deu certo, entendeu? Fica aí te cobrando, não é? Você tinha que fazer uma magia qualquer na época, e não é nada disso. Todo mundo tem seu valor, né? Então, isso aí caracteriza também a situação de suicídio dos jovens no Japão. Por quê? O Japão é um país extremamente competitivo, é uma terra maravilhosa, né? Tem uma irmã minha que mora lá há mais de 27 anos, quer voltar para o Brasil, mas a gente percebe que os jovens, pelo fato de serem jovens, em confronto com essa cobrança toda, né? Em muitos casos eles se matam, né? Uma quantidade muito grande de suicídio. Por quê? Porque as fendas sinápticas não têm, né? Nos jovens não tem, né? Essa quantidade de informação bacana que a gente tem da nossa vivência. Consciêncios, por favor, viu? Consciêncios e de álcool antigo. É óbvio que nós temos muitos outros, né? Neurotox, Neurovit, mas vamos pautar pelo contexto, né? Kilice, cientista e pesquisador, em 2001, descreveu casos de doença de pele em pacientes onde a deficiência com a autoestima era a regra. Então, a pessoa que ela não se aceita, que ela passa a ter uma imagem negativa a respeito dela, muitas dessas pessoas passam a ter dermatite atópica, né? Aquelas doenças todas de pele, e é uma forma de você manter as pessoas longe de você, né? Teve um outro caso interessante, a menina me procurou, trabalhava numa usina aqui perto, Sertãozinho, e ela tinha uma dermatite que não curava de jeito nenhum. E o protocolo que eu fiz para ela foi um protocolo exagerado para resolver a situação, né? Mas estava dificultando muito. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a perceber que eu estava errando e pecando no comportamental. Eu não tinha colocado consciência. Eu tinha colocado Dermiflan, eu tinha colocado Cutanes, eu tinha colocado o Oxyflower, eu tinha pedido para ela parar de tomar leite, eu tinha colocado lá para ela o antileque, eu tinha colocado vários quânticos indicados, não é? E ela começou com uma dificuldade, mas eu percebi que eu tinha que realmente fazer um protocolo para ela, talvez até antes desse protocolo, um protocolo psicológico e emocional dela. Então, fica aqui uma dica para vocês. Todas as pessoas que procurarem você para fazer uma avaliação, entendam, sem medo, que ela está te trazendo um problema físico resultante de um problema psicológico e emocional. E ela tinha dificuldade, realmente, os namoros não duravam, e ela trabalhava com uma outra moça, e ela tinha dificuldade, inclusive, de cumprimentar a moça na sala quando chegava. Aí fizemos um laboratório, um exercício lá, para ela foi uma coisa horrível, para ela foi uma dificuldade extrema abraçar a outra colega de trabalho, cumprimentar, bater nas costas, né? A partir do momento que ela começou a se permitir mais a tocar e ser tocada, nossa, que protocolo que ela estava, resolveu o problema de dermatite atópica dela, ó, ela estava no corticoide há muito tempo. Então, caso assumamos uma racionalidade adaptativa para esse processo evolucionário, né, do organismo, vemos que o sistema nervoso e o sistema imune
podem ser compreendidos como um sistema único e integrado de adaptação defensiva. Olha o que o estudo, não é? A perseverança, né, do que nós aqui hoje estamos fazendo, né? Eu não me sinto privilegiado, né? Eu estava numa sala uma vez e isso me veio assim de uma forma muito grande, né? Eu acho que um anjo falou para mim, né? Você se cuida para o seu ego não te embananar. Tinha mais de 150 pessoas lá em São José do Rio Preto e estava todo mundo muito afoito para saber da terapia quântica, né? Física quântica. E a hora que eu olhei naquela sala, falei, meu Deus do céu, né? É uma criança aqui na frente conversando com outras crianças que estão sentadas, não é? Acontece que a criança que vai conversar com eles é um cara que é viciado em ciência, né? Que gosta de estudar, de pesquisar, e é o que nós estamos fazendo aqui. Mas olha que interessante, o que é que as pesquisas nos mostram hoje? Nós temos aí o mapa do sistema linfático de uma forma antiga, como era conhecido, que é esse aqui, né? Porque o cérebro para a gente era algo completamente inviolável, era um tabu. E aqui à direita, nós temos o mapa atual depois da publicação de Lovoy na revista Nature, em 2015. Olha que interessante. Nós vemos que o sistema linfático, que é a nossa defesa, né? É o maior sistema que nós temos no corpo trabalhando, o que mais consome energia é o sistema linfático. Só que tem uma coisa, olha lá, ele vai no cérebro buscar informações, né? Ele é uma via de mão dupla, é uma bênção o sistema linfático. E qual seria a nossa parte, né, para aprimorar o sistema linfático, o sistema imunológico, manter o sistema imunológico em dia, né? Usar os quânticos, né? A terapia vibracional ela nos ajuda de uma forma exponencial, não é? O neurotox, o diol, não é? O consciências, o neurovit, o próprio mentalis, os gelímbicos é muito importante. Então, o que eu quero é que vocês entendam hoje o mapa do sistema linfático, que acaba sendo o próprio mapa do sistema imunológico, como complexo, né, e interagente com todos os órgãos do organismo, incluindo o cérebro e todas as suas confusões psicológicas e emocionais. Embora seja aceito pela ciência que o nosso sistema nervoso central sofra constantemente uma vigilância imunológica que ocorre dentro do compartimento meníngeo, os mecanismos que governam a entrada e a saída de células imunes do sistema nervoso central não eram muito compreendidos, não é? Olha que interessante, ao procurar portas de células T, receptores de linfócitos, dentro e fora das meninges, os cientistas descobriram vasos linfáticos funcionais que revestem o cérebro. Essas estruturas expressam todas as características moleculares das células endoteliais linfáticas, ou seja, o sistema linfático está dentro do cérebro, o sistema imune está dentro do cérebro. Acontece que o sistema imune, ele escuta os seus pensamentos. Vamos fazer uma poupança, vamos carregar na bolsa, né? Diol quantique, consciências, né? O neurotox. Nós precisamos disso o tempo todo, não é? Porque se a gente entra com uma frequência, que é um suporte, e a gente entra com a consciência, que é a nossa base comportamental, né? Que é o nosso grande oceano, a nossa salvação é a consciência. Você se lembra que antigamente a gente ouvia falar muito assim, nossa, você não tem consciência do que você está fazendo? Você não tem consciência do que você está falando, não é? Então, a gente se distanciou muito da nossa consciência, né? Então, como é que a gente consegue limpar esse sistema dentro do cérebro, né? Como é que a gente consegue manter o sistema linfático atuante só através do sono profundo? Então, para a gente ter paz de espírito, a gente precisa dormir. Lembra do protocolo lá? Pinacept, Nutrissono, a gente pode usar o Magcatal, a gente pode usar, o meu parceiro ele está aqui, que é o Vital Zen, não é? Para a gente dormir em paz. Consequentemente, quando você dorme em paz, a gente ativa o sistema linfático. Nós temos um sistema linfático, né? Que toma conta do corpo todo.
E lá no cérebro interagente com o sistema linfático, nós temos o sistema linfático. O sistema linfático, ele coloca para fora todas as placas de proteína, placas beta-amiloide, tudo aquilo que vai te dar Alzheimer e Parkinson no futuro, na terceira idade, se você dormir realmente profundamente. Quando a gente dorme profundamente de verdade, a gente faz com que essas células lá da dura mater, não é? As células cerebrais, todas elas relaxam, se abrem e elas jogam, o sistema linfático joga no sistema linfático todos os detritos, e é de conhecimento de todos vocês aqui na sala que Alzheimer, o Parkinson, é um acúmulo de detritos físicos dentro do cérebro, tá bom? Mente-corpo. Segundo pesquisas, indivíduos que apresentam um padrão mais competitivo e hostil na vida têm sido associado com as doenças coronarianas e é rotulado dentro da ciência das pesquisas como padrão tipo A. E estão propensos a doenças cardíacas. Nas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, o lúpus, as tireoidites todas, pesquisadores como Rudolfo Moss e seus parceiros concluíram que essas pessoas mostravam características como submissão, que é uma forma de ego, dificuldade de expressão da raiva, sensibilidade para a raiva alheia, conservadorismo e autossacrifício, além de serem pessoas mais ansiosas e deprimidas. Teve um caso, eu vou citar, e obviamente não vou dar nome, né? Eu estava conversando com uma pessoa a semana passada e ele pegou e falou uma coisa para mim muito curiosa. Ele falou, olha, ele fez uma compra de 10 mil reais no laboratório e falou, nossa, esse está salvo, né? Ele pegou e falou para mim, falou, Miguel, a hora que eu tive contato com a terapia vibracional, eu percebi que eu precisava acudir todos os meus órgãos. E eu fiquei muito feliz com aquilo, inclusive a gente começou a passar uma série de protocolos, etc. Só que ele não focou no psicológico e no emocional. Eu falei para ele, meu irmão, você precisa focar, né? O que você tem aí para isso, né? Aí nós fizemos uma readaptação dos protocolos e ele ligou para mim e falou que, na realidade, ele agradeceu por essa palestra, né? Ele ligou para agradecer. Ele falou, ó, você mostrou algumas dicas lá que faz com que a gente fique esperto com o pensamento. Realmente, eu nunca podia imaginar, não é? Todos os meus órgãos estavam sofridos, não é? Desgastados por causa da minha mente. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei conservadorismo lá em vermelho, porque quando a gente para no tempo, a gente estaciona para a vida, não é? Conservadorismo, por que eu vou achar, não é, que os jovens não são capazes? Por que eu vou achar que o homem tem que dominar o mundo, que mulher é uma pessoa incapacitada, não é? Por que eu vou achar que as pessoas gordas elas vão morrer antes de mim, e etc. e tal, não é? Meu Deus do céu, ninguém é o dono da verdade. Aliás, tem um pensador hindu maravilhoso chamado Krishnamurti, que ele falava uma coisa que, para mim, foi uma revolução, não é? A verdade é um caminho não trilhado. Meu, não tem verdade. Não tem verdade. Tem as dicas científicas todas que a gente se apoia, não é? Mas se eu conversar tudo isso com vocês aqui, que eu creio que sejam verdades científicas, mas vocês não trazer essa verdade para dentro de vocês, essa verdade não vai existir no dia a dia de vocês, não vai fazer diferença, não é? Então, enquanto a gente não matar esses dois juízes, que são os olhos, daqui a pouco vocês vão entender a importância dos olhos, a gente não vai ter felicidade, né? Porque você vai sair na rua, você vai ver o quê? Você vai ver o magro, você vai ver a feia, você vai ver a gorda, não é? Aí, pelo amor de Deus, quando começar a aparecer isso na sua cabeça, você já abre o tubinho do Joel Antique ali, já dá, pinga gota, não dá duas espirradas fortes, que aquilo ali vai dar uma liberada aí no seu julgamento, né? Você não vai sentir casa tão, você não vai chegar em casa achando-se tão especial. Pesquisadores da USP mostraram durante uma reação alérgica em camundongos um aumento de marcação fóssil, que é um indicativo da atividade neuronal, em atividade no sistema nervoso central, diretamente relacionado com o comportamento ansioso e com a emoção. Isso aí é óbvio, não é?
eles verificaram que o sistema imunológico, quando você colocava o rato numa situação de estresse, né, ele fazia com que hipotálamo e amígdala entrassem em disfunção. A pesquisa do professor João Palermo Neto, Farmacologia Aplicada e Toxicologia, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Eu sou fã da USP, sou fã da UFRJ. São faculdades maravilhosas que estão completamente abertas para tudo isso, né? Eu espero em Deus, né, que essas faculdades todas, né, tragam cada vez mais essa nova biologia para a medicina. Nós fizemos lá, nós conseguimos colocar 70 médicos, docentes e alunos na sala da faculdade de farmácia, mas trazendo médicos de outras áreas para que eles ouvissem a doutora Rosângela. E aí nós estávamos juntos na saída, parou uma moça muito feliz e animada, e nós estávamos esperando o carro, que o Luiz foi pegar o carro no estacionamento, e ela falou uma coisa tão bacana que para mim foi ganhar na Mega Sena aquilo lá. Ela falou: olha, eu sou docente de citologia aqui na USP, e eu quero dizer para vocês dois que eu vou mudar a grade do meu curso, porque eu não sabia que as células eram tão suscetíveis dessa forma. E aí a gente se lembra, né? Aí o meu ego poderia dizer: nossa, né? Que é isso? Eu vou para minha casa voando, vou até esquecer esse carro, eu sou uma... Não. A coitada, ela dá aula o tempo todo. Ela vai nos cursos de atualização de vez em quando, não é? Então, a nossa função de compartilhar a ciência, ela tem que permanecer da forma que a gente faz. Vamos pesquisar, vamos estudar e vamos compartilhar. E vocês também, compartilhem sempre. Mente-corpo. J. Edwin Blalock definiu que o sistema imune funcionaria como um órgão sensorial adicional em constante adaptação que capacita o sistema nervoso a receber e processar os estímulos e mensagens do modo que não seriam percebidos pelas vias sensoriais conhecidas, clássicas e estudadas. Mais especificamente, permitiria ao sistema nervoso central reações adaptativas na presença de processos imunes, inflamatórios, infecciosos ou não. Então, nós temos aí esses dois cientistas, e uma coisa muito interessante dessa questão mente-corpo, né? Principalmente nesse livro Solução Interior do Thierry Jansen, é a situação das crianças e dos animais, de que forma que a mente pode nos afetar, não é? E teve um caso que ele atendeu, inclusive ele discorre sobre esse caso no livro, de um menino que ele desenvolveu um sangramento anal e vários exames, uma criança, e vários exames não encontraram nada, não tinha um motivo para aquilo, né? Até que o Thierry Jansen começou a conversar com ela, com a mãe, e ela contou que ela tinha, como é que chama, gente? Uma doença comum que as mulheres têm, endometriose, e a endometriose dela estava exacerbada, né? E aí o que acontecia? Não era verbal, a informação não era verbal, mas a criança sentia o sangramento e o sofrimento da mãe e ela pegou para ela. Entendeu? Eu acredito que os animais também têm essa facilidade, né? Vamos pegar lá algum produto específico da linha PET, né? Ou o próprio Consciência e começar a colocar lá, né? No potinho de água dos nossos cães. Já falando sobre isso aí, adrenalina, né? Os vírus, eles grudam em monoaminas, e bons sentimentos recorrentes fazem com que o vírus resfriado, por exemplo, não encontre nenhuma célula hospedeira para se reproduzir, assim como todos os vírus, bactérias e comorbidades, né? Então, noradrenalina é uma das monoaminas que influenciam o humor e que elas afloram em função do psicológico e do emocional. A ativação persistente desse eixo hipotálamo hipófise adrenal em resposta ao estresse crônico, que seria uma carga alostática, e a depressão, prejudica a resposta imunológica. Nós já falamos, né? O cortisol, ele desliga o sistema imunológico. Essa universidade Loma Linda, na Califórnia, tem uma série de pesquisas, principalmente na década de 90, né? Em que eles comprovam realmente que o psicológico emocional
afeta de uma forma negativa ou positiva o sistema imunológico. E existe uma pesquisa aí, não é mais lá na Loma Linda, mas é em Harvard, é a pesquisa mais antiga sobre longevidade, tem mais de 30 anos essa pesquisa, que eles acompanham pessoas para saber os reais motivos da longevidade. E, recentemente, eles pegaram algumas pessoas que chegaram chegaram aos 90 anos e voltaram no tempo, e que eles acompanham com documentos, não é? Cada participante tem ali o seu formulário preenchido, etc. As pessoas que eles encontraram vivas dentro dessa pesquisa de 30 anos, hoje, com 90 anos, estavam, aos 50 anos, em pleno relacionamento social, emocional e afetivo. E o que é mais doido, essa longevidade, faz de conta que vocês não vão ouvir, hein? Essa longevidade, o motivo dessa longevidade descoberta pela pesquisa de Harvard, em Boston, é que independe de dieta e de exercício ou de padrão de vida. O que contou foi elas eram ou elas se tornaram pessoas boas, de fácil acesso, não é? O amor à flor da pele, o cuidado, atenção para o próximo, a flor da pele está ali à disposição, né? Isso aí significa longevidade, né? No mínimo, porque quando você se preocupa com alguém, você está esquecendo os seus problemas. E o seu sistema imunológico, ó, vai lá para cima. Temos aí mais um gráfico de interação dos sistemas do corpo. Não tem como fugir disso aí, né? Os estressores ou os fatores psicológicos, eles viram uma cascata, afetam o hipotálamo, hipófise, por aí vai. Todos os órgãos. E a gente poderia usar como suplemento para aumentar a nossa imunidade. Então, a alimentação, suplementação, ela é muito importante para o bom funcionamento do sistema imunológico. Os alimentos ricos em ômega 3, selênio, zinco, probióticos, vitamina A, vitamina C, vitamina E, seriam os mais indicados para aumentar, aprimorar o nosso sistema imune, né? Nós encontramos todas essas vitaminas aí, com o diferencial de trazer o componente ponderal e a energia, né? Aliás, nós temos, modéstia à parte, né? O laboratório Catalmédica, assim, obviamente, como o laboratório Fisioquant, que são os únicos laboratórios que trabalham e modula e agrega energia em seus produtos, né? Pré e probióticos, como Nulivita, para melhorar lá, né? Acabar com a inflamação, melhorar a microbiota intestinal, melhorar a produção dos neurotransmissores que vão trabalhar no cérebro, né? Então, a pessoa que precisa fortalecer seu sistema imune deve consumir uma maior quantidade desses alimentos de forma diária e regular, e não somente já quando está doente. E não adianta fazer de conta que não sabe. Todo mundo sabe que o leite inflama, todo mundo sabe que o pãozinho, que a macarronada, e tudo que é feito de farinha branca inflama, e o que é pior, não é? O glúten, ele ocupa receptores de opioides no cérebro. Então, literalmente, nós somos viciados em pão, nós somos viciados em massa, em farinha branca. Sabe aquele pastel de feira quentinho com um copão de garapa que a sua glicemia vai lá para cima? Você não sabe se vai chegar vivo em casa. Então, não adianta, a gente já sabe disso tudo. O mínimo que a gente pode fazer é se informar, né? Porque quanto mais a gente se informa, mais vergonha vai dando, né? Então, nós temos ali o Midrix, ele é um fitoquântico maravilhoso, vai manter a nossa imunidade lá para cima. Totalis de A a Z, todos os minerais, todas as vitaminas, né? Micronutrientes importantes, com uma modulação fantástica. Quem usa Totalis sabe que 15 minutos depois que você toma as 4 cápsulas, você vai ficar com a pele até melhor, corada, à disposição, né? Eu me lembro que, olha, eu já passei cada uma que vocês não têm noção. Saí correndo de São Paulo de madrugada para fazer uma palestra de dia inteiro em Rio Preto, né? Aí eu chegava no hotel, eu juro para vocês, eu chegava um zumbi, né? E daí eu ia tomar um banho, etc., corria para tomar o café, e eu tomava os 4 Totalis. Meu, que coisa incrível. Eu chegava na sala disposto, feliz, né?
e eu conseguia me arrastar até às 5, 6 horas da tarde, mas chegava de tarde também, a gente estava no chão. 4 totais de manhã é você abastecer o combustível do carro para poder ter um dia pleno e produtivo, né? Nós temos ali o zinco, a imunidade vai lá para cima, o cobre, né? O multicatal e o inulivita. São, assim, a base, né? De suplementação para a gente manter a nossa imunidade lá para cima. Mente-corpo. Exatos 40 segundos de foco em um pensamento qualquer faz com que o nosso sistema límbico, o que é o sistema límbico? É um agregado de componentes no cérebro, não é? Que norteiam a nossa vida. O sistema límbico, ele pega as nossas percepções e transforma as nossas percepções em realidade para células. Acontece que o nosso organismo todo é feito de células, né? Então, exato 45 segundos de foco em um pensamento qualquer faz com que o sistema límbico libere neuropeptídeos que saem lá do hipotálamo, ó, mente, corpo, literalmente. A mente sobre a matéria, literalmente. E esses neuropeptídeos vão procurar receptores celulares específicos, modulando o funcionamento e a homeostase celular. Essa é uma pesquisa divulgada pelo Deepak Chopra. Então, os neuropeptídeos são substâncias químicas produzidas e liberadas pelas células cerebrais, e pesquisas recentes indicam que neuropeptídeos fornecem a chave para o entendimento da química, da emoção do corpo. De uma forma bem simples, não é? As suas células estarão felizes quando você estiver feliz. As suas células todas estarão bem alimentadas quando você estiver bem alimentado. As suas células estarão tristes, confusas e amarguradas quando você estiver triste, confuso e amargurado, né? Então, tanto nos exames para HIV, câncer e nos casos de morte, a gente percebe o quanto as células são suscetíveis, não é, a essa modulação positiva do sistema límbico. O que nós temos no sistema límbico, Miguel? Nós temos gelímbicos, nós temos mentales, né? Nós temos o neurotóxicos, brecar, somatização, diófane. Então, o sistema imunológico, ele não só estuda, mas ele reage de acordo com o pensamento a esse diálogo emocional. As células de defesa do nosso organismo, ela trabalha com receptores de neuropeptídeos, substâncias produzidas pelo cérebro, para cada pensamento. Olha que coisa doida, não é? Vamos rebobinar essa fita, né? Se a gente está falando de pensamentos negativos, eles criam neuropeptídeos, neurotransmissores para procurar coisas negativas no ambiente. Imagina um pensamento de felicidade, um sorriso, não é? A Universidade de Loma Linda, lá na Califórnia, eles fizeram experiência com pessoas que foram submetidas a filmes de comédia. Ficaram numa casa, né? Aí fizeram um exame de sangue para ver células T, células linfócitos, leucócitos, células de defesa do organismo lá do sistema imunológico, antes e depois dessa sessão de comédias. E eles perceberam que ficam durante muitas horas, parece que 24 horas, o sistema imunológico fica completamente estabilizado depois que você ri bastante, não é? Depois que você se coloca numa situação de felicidade, né? Então, a resposta do nosso organismo aos germes e patógenos ou ofensas varia dependendo do que se fortaleça ou enfraqueça. O amor que sentimos por nós mesmos é a nossa salvação, modula a nossa saúde, viu? Isso sempre nos dará força para nos defendermos imunologicamente e nos mantermos saudáveis. Ok, o tempo todo você vai receber avaliação e opinião, né? Passa na peneira, né? Sejamos políticos no bom sentido da palavra, não é? Se tem alguma coisa que te desagradou, alguma observação, alguma palavra, alguma situação que te desagradou, no mínimo, aquela pessoa só tinha aquilo para te oferecer. Cachorro não vira gato. Para que ser afetado de uma forma negativa por uma palavra, né?
se você sabe que a pessoa não tinha mais nada além daquilo. Aliás, o correto, né, eu ainda não consigo fazer isso, seria chorar de dó da pessoa, né? Ela está muito longe, né, do que seria o ideal de convivência e fraternidade. O efeito placebo, olha como o psicológico emocional ele funciona, né? A crença do paciente em uma melhoria, ela modifica a atividade do córtex cerebral pré-frontal, uma área de comando do nosso cérebro, né? A medula espinhal também é afetada de uma forma positiva e ela vai diminuir a sensação de dor, né? Então, a indústria farmacêutica sabe disso. Eu ia falar um palavrão aqui agora, mas eu ia ser dispensado, né, das palestras. E se a indústria farmacêutica sabe disso, por que isso não é contado, falado, não é? Então, os medicamentos todos, eles trabalham com cores, tamanho, formas, para que o cérebro encare aquilo de uma forma efetiva de cura, não é? Sempre que você paga baratinho num remédio, a tendência é que ele não faça efeito. Sempre que você paga um absurdo no medicamento, ele vai ser efetivo, né? Porque a sua mente ela se compromete a te dar uma resposta positiva. Aliás, esse chamado efeito placebo, o placebo é uma palavra de origem grega, se eu não estou enganado, que significa mais ou menos, ok, eu vou te satisfazer, eu vou considerar e eu vou efetivar o que você quer que aconteça, não é? Comigo. Mas acontece que esses comprimidos todos, né, que são utilizados em pesquisa do efeito placebo, são todos feitos de farinha, né? E os medicamentos químicos, que não são placebo, mas que utilizam cores, tá vendo? Medicamentos brancos são perfeitos para problema de estômago, amarelo para depressão, azul para estresse, verde para ansiedade, e qualquer pílula vermelha, inclusive de farinha, ela vai trabalhar como estimulante. Olha que interessante. Então, por que é que o efeito placebo ele tem um efeito efetivo dentro do nosso organismo? O doutor Fabrizio Benedetti, da Universidade de Turim, na Itália, provou, ele mostrou que a analgesia provocada pelos placebos de farinha pode ser eliminada quando se administra uma dose de naloxona, que é uma substância química que bloqueia os receptores cerebrais que estavam recebendo morfina produzidas pelo cérebro, pelo organismo, advindos dos medicamentos de placebo. Aliás, tem uma atualização nessa pesquisa muito interessante que ela fala o seguinte: se você chegar para uma pessoa e falar para ela, esse medicamento aqui para sua dor de cabeça é um placebo, ele não tem química, ele vai funcionar e vai curar a dor de cabeça dela. Sabe por quê? Porque ela percebeu que, independente do que ela vai tomar, tem alguém preocupado com ela, não é? E ela vai querer, por consideração à pessoa, né? E por se sentir confortada, ela vai melhorar. O organismo dela cria as endorfinas, as morfinas endógenas, né? E vão ter uma resposta positiva. Efeito nocebo. Nós estamos comentando tudo isso com vocês para vocês verem o quanto nós somos suscetíveis aos pensamentos, não é? O efeito nocebo já é a mente que mata. Então, o efeito placebo. Nós temos o efeito placebo, que é a mente que cura, né? Nós temos o efeito nocebo, que é a mente que mata. Expectativas negativas sobre um medicamento ou uma situação podem criar efeitos colaterais que não deveriam ocorrer. Isso quer dizer, você pode sentir algo ou ter efeitos colaterais sérios ao tomar uma simples e inócua pílula de farinha, se alguém chegar para você e falar, bicho, aquele médico lá é louco. Bicho, aquele terapeuta ele é atrapalhado. Você vai começar a sentir mal. Sabe essa foto da macumba que eu coloquei aí? A macumba ela só vai funcionar se alguém contar que ela foi feita por você. Entendeu? Seu cérebro vai falar, nossa, estou na expectativa aqui, né? Coloquei aqui um bonequinho de voodoo. O voodoo também funciona, né? Se alguém chegar para você e falar, tem alguém com boneco aí despertando, está sentindo uma dor na perna? Estou. Meu Deus do céu. O objetivo desses três workshops, encontros, é observar a mente, não é?
Alostasia e carga alostática. O que é alostasia e carga alostática? É a nossa capacidade de suportar situações e emoções. Aí o exemplo que eu dou é do copo. Tem um copo aqui. Ah, Miguel, segura esse copo. Ok, peso nenhum. Se eu ficar segurando esse copo 1 hora, 2 horas ou 3 horas, vai ficar muito pesado. Isso aí é carga alostática. São aqueles problemas que a gente carrega na vida e que a gente não consegue resolver esses problemas, não é? Aí você percebe que a pessoa está sempre abatida, sempre com olheira, sempre triste, né? E, consequentemente, com alergia, com infecções, porque o sistema imunológico dela está sendo completamente desligado, não é? Por causa dos neurotransmissores que estão sendo produzidos, né? De uma forma negativa. Resultado da carga alostática, né? Vamos tentar, no mínimo, começar a resolver os nossos problemas, não é? Lembrei de novo do consciência aqui, né? Para que isso não se torne doenças em nossas vidas, né? Quadros de estresse extremo e contínuo liberam epinefrina, que é o hormônio do estresse secretado pelas suprarrenais, que abalam todo o sistema imune, abrindo portas para doenças, né? Infelizmente, as mulheres são mais suscetíveis a esse descontrole mente-corpo, mesmo por não adianta falar. John Lennon falava, né? A mulher é o negro do mundo, né? A nossa sociedade machista não é masculina, não é prepotente, arrogante. Que coisa linda que eles fizeram com o mundo, né? Estamos aí no Brasil agora comendo uma coisa que a gente nunca comeu, que é poeira. Literalmente comendo poeira, né? Porque o nosso meio ambiente é governado por homens. Vontade, né, de falar um monte de coisa. A UFJF realizou experimentos com pacientes portadores de HIV que possuíam alguma orientação religiosa e constatou-se que, diferente de pacientes do grupo controle, tinha maior número de linfócitos no sangue. Então, independente do problema físico que você tenha, você tem que pedir a Deus para te ajudar, seja lá qual for a sua fé, né? Então, a fé em Deus ou a conexão com o todo, e aí a gente já se remete completamente ao holismo, estabelece um padrão muito positivo na produção de defesas imunológicas. Aí, esse quadro explica como o sistema imunológico ele é desligado, inclusive o estresse crônico ele cria casos de aterosclerose, né? Porque o cortisol ele nos prepara, né? O cérebro reptiliano lá atrás, ele aprendeu que o cortisol é para você correr, para você lutar, né? É uma bênção, aliás, te dá força, te dá ânimo. Só que se esse estresse ele é contínuo, esse excesso de vigilância, desliga o maior equipamento que nós temos no corpo de gasto energético, que é o sistema imunológico, o sistema linfático, né? O cortisol ele desliga para preservar energia para fuga e enfrentamento, né? Então, toda vez que você se encontra numa situação de estresse negativo, eu estava aqui numa situação, antes de começar, de estresse, mas era positivo, né? O notebook não parava de atualizar, né? Mas eu estava doidinho aqui para entrar para conversar com vocês. Então, é um estresse positivo, né? Ele vai trazer bons neurotransmissores. Então, a gente agora sabe por que é que ganhar briga de boca faz você pegar uma gripe. Tá bom? Então, o excesso desses hormônios pode comprometer estruturas cerebrais como o hipocampo e a amígdala cerebelar, enfraquecendo as suas funções. O corpo ele passa a responder de uma forma alérgica, né? A homocisteína começa a ser produzida em excesso porque o seu sistema imunológico começa a achar que poeira, pelo de gato, etc., são agentes estressores poderosos, né? Amor e densidade óssea. Essa foi uma pesquisa da FAPESP, né? Ela foi publicada na revista Scientific Reports, mas foi uma pesquisa brasileira pela FAPESP. A ocitocina produzida pelo hipotálamo, também conhecida como hormônio do humor, liberada em presença de parceiros, pessoas que você ama, fortalecem os ossos, modula a produção de osteoblastos, né? Então, vamos trazer
para perto da gente cada vez mais, né? Não só no sentido de relacionamento, né? Físico e de um casal que seja, mas pessoas que nos amam, né? Que a gente tem certeza disso e que a gente olha nos olhos e percebe que tem ali toda candura, não é? E empatia possível, né? De um ser humano para o outro. Isso aí é muito bom, né? Nós não vamos ter osteoporose se a gente ficar perto de pessoas que nos amam. Intestino emocional e imunidade, isso aí já é uma tecla muito batida, né? Então, o intestino também é considerado como nosso segundo cérebro, pois ele consegue regular nossa imunidade e nossas emoções. O que nós temos, Miguel, para acudir o intestino? Nós precisamos, não é? Manter uma boa microbiota, não é? Um bom movimento peristáltico, a importância aí de você usar o Totalis, ele vai trabalhar aí também, mas também o Antilec, não é? O Colonflan, nós temos lá o Inulivita, nós temos outros quânticos, o Glutac, ele é muito importante, a coenzima Q10 é muito importante, porque tanto o Glutac como a ubiquinona, a coenzima Q10, restaura, né? A parede intestinal todinha. Uma coisa que está acontecendo muito, síndrome do intestino irritável. Sabe o que é a síndrome do intestino irritável? É um problema de neurotransmissores do cérebro. Olha que coisa doida. Isso jamais, né, era entendido assim há uma década atrás. Ninguém pensava nisso, não é? Então, qual seria o melhor remédio para a síndrome do intestino irritável? Nós temos um protocolo maravilhoso aí, né? E necessário, né? Mas você precisa fazer uma caminhada, você precisa trocar uma ideia, você precisa ligar para alguém, você precisa sorrir, não é? Mas você precisa se expor, não é? De mandar o ego de férias, né? Sem volta, e você cuidar aí do intestino através de um comportamento, através de uma mudança comportamental. Então, a terapia vibracional. Em constante comunicação com o cérebro, o intestino tem papel fundamental no controle da imunidade do organismo, que acaba interferindo de uma forma direta, né, nas nossas emoções. O intestino possui um sistema nervoso próprio com mais de 500 milhões de neurônios e 70% de todas as células do sistema linfático, do sistema imunológico, está dentro do intestino. O que nós temos ali? Digeril, Inulivita, Azianon, Colonflan e o Glutac. Esses são alguns, né? Aí faltou o próprio Oxyflower, que você pode fazer bandagem, usar o Oxyflower em gotas, né? Para debelar a permeabilidade, para debelar a inflamação, né? E o próprio Antilec. Sempre um arsenal maravilhoso, né? Então, aí tem uma explicaçãozinha, né? De como é que o desequilíbrio da microbiota afeta o nosso psicológico e emocional, mas é uma via de mão dupla. O cérebro detona com a microbiota. Tá bem? A gente poderia pensar assim, quando eu estou feliz, todos os bacilos, né, que estão no meu corpo, que é maior que a quantidade é maior que células, eles estão felizes também, né? Ainda bem que a gente escuta o barulho da festa, né? Porque já pensou? Milhões de bacilos fazendo a festa lá. Que maravilha, né? Eu vou dormir em paz. Reclamar altera fisicamente o cérebro. Ó, em todo o nosso cérebro, há uma coleção de sinapses responsáveis por transmitir as informações de uma célula para outra, separadas por espaços vazios, chamados de fendas sinápticas. Aí, na fenda sináptica, você cria, literalmente, pontes por onde vão passar sinais elétricos que atravessam, carregando informação relevante do seu pensamento durante essa descarga. Então, toda vez que essa descarga elétrica é acionada, as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a distância que a descarga elétrica precisa percorrer. Literalmente, nós temos pontes físicas, né, dentro da nossa mente para a felicidade e para a tristeza. Quem acessa isso aí é a nossa consciência, né? Então, o cérebro irá refazer seus próprios circuitos, alterando-se fisicamente para facilitar que as sinapses adequadas compartilhem a reação química, tornando mais fácil para o pensamento se propagar. Isso explica como as pessoas mudam de personalidade quando elas estão em contato com pessoas boas, com pessoas positivas, não é? Com pessoas resilientes.
E quando as pessoas boas, positivas e resilientes se transformam em pessoas negativas, pessoas cansadas, estressadas, não é? Maliciosas, quando convive com pessoas assim. Conexões neurais. Conexões neurais. No entanto, como seres conscientes nós temos o poder de modificar esse processo simplesmente trazendo a nossa consciência de volta. Tem aquela frase bonita hindu, aquela frase antiga, né, que fala sobre a consciência. Ela fala assim: a consciência ela é um grande oceano e os pensamentos são as ondas que perturbam a superfície. Né? Então, nós temos o poder de escolher criar pensamentos conscientes, de amor, harmonia, garantido assim que o cérebro e a personalidade sejam positivamente alterados. Assim, quando alguém derrama um caminhão de fofoca nos seus ouvidos, de negatividade e drama, você pode ter certeza que está sendo afetado bioquimicamente, diminuindo a sua chance de ser feliz. Eu costumo falar que eu não tenho inimigos e, respeitosamente, quando alguém me chega para falar mal de alguém, entra por um ouvido e sai por outro, porque eu tenho, vocês têm, nós temos capacidade de discernimento para julgar se uma pessoa é de boa convivência ou não. De repente, essa pessoa cujas outras pessoas reclamam tanto, ela não recebeu a atenção devida. Né? Então, eu prefiro manter na minha mente pontes abertas para comunicações, todas, sejam elas pessoas quais forem. Qualquer tipo de pessoa é muito bem-vinda. Uma frase também, uma ideia dos budistas que é muito interessante, que eles falam assim: todo mundo tem um diamante dentro de si. Né? O seu trabalho vai ser procurado. O autor dessa pesquisa, o cientista e filósofo Stephen Parker, refere-se a essa perspectiva como a ciência da felicidade. Como vimos, a exposição a esse tipo de explosão emocional negativa realmente provoca o estresse. Então, vamos, já que existem pessoas, né, que precisam ser evitadas, né, e o próprio Cristo orientou, né, quando você realmente não conseguir, você bate o chinelo para tirar o pó daquele local, porque aquilo ali vai te prejudicar. Então, a gente é melhor ficar longe. A pessoa que ela chega para você e te traz um monte de maledicência, de fofoca, não tenha dúvida, na hora que você virar as costas, ela vai falar de você também. Nós não precisamos desse tipo de amigo. Né? Todos nós sabemos que o estresse mata. Portanto, reclamação, negatividade podem contribuir seriamente para a sua morte precoce. Né? Olha, interessante. Um estudo recente da Universidade de Kyoto, no Japão, publicado na revista Nature Scientific Reports, desvendou, através de pesquisa com ressonância magnética, feita com 50 voluntários, que uma região do cérebro chamada precuneus é responsável pelo nosso mapeamento visual e responsável também pela estabilidade da nossa felicidade e contentamento. Olha que interessante. Então, tem uma região do cérebro que era desconhecida, que foi descoberta agora, chamada precuneus, que ela fica entre a região que é responsável pela visão, né, pelos olhos, e por outras regiões do cérebro, e aqui está o precuneus. Acontece que os nossos olhos, eles podem modular fisicamente essa região chamada precuneus, inclusive aumentando fisicamente essas células, esses neurônios que compõem o precuneus, se você encontrar alguma coisa positiva em tudo que você enxerga. Se você tiver bons olhos, olha como as coisas todas estão relacionadas. A área no meu cérebro responsável pela minha visão é exatamente a área do meu cérebro responsável pela minha felicidade, pela estabilidade da minha felicidade e contentamento. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? Lá do livro de Mateus 6,22. Miguel, por que se mistura religião com ciência?
Porque o próprio Einstein falava que não tem ciência sem religião. E detalhe, não tem religião sem ciência. Aliás, se a sua vertente religiosa detestar cientistas, sabe que você vai ter depressão, que você não vai ter apoio na religião com esse tipo de pessoas que viram as costas para as ciências, que você não vai ter acesso a esse tipo de informação. Tá bem? Então, vamos estabilizar a felicidade, contentamento, não é? Dentro do nosso fisicamente, vamos aumentar lá, né, a carga, o espaço, né, de armazenamento de felicidade e contentamento, se encantando com tudo que a gente enxerga. E dá para a gente fazer isso, pelo menos ensaiar, né? O mundo está cheio de maravilhas, né? Relação mente, células, câncer. Isso aí eu já expliquei várias vezes, vou explicar de novo. As células escutam, a mente, ela não se preocupa com os pensamentos que ela acha que são inócuos. E se você estiver num dia e você achar que você não é nada, que você não tem função no mundo, que você, como é que fala, é um zero à esquerda, né? Se você tiver algum órgão de choque em replicagem celular naquele momento, daquele pensamento negativo, as células irão ouvir que elas também não têm mais função nesse mundo. E elas vão passar essa informação para as células que estão chegando, que vão escutar aquela informação, aquela orientação, e irão se transformar em células neoplásicas. Ali começa o câncer, com uma autodepreciação. Deu para entender? Então, toda a energia se segue ao pensamento. Né? Lembra lá do sistema límbico, neuropeptídeos, etc.? 45 segundos pensando numa coisa só. Aí a energia começa a se manifestar. Se alterarmos o que imaginamos, nós vamos transformar o mundo. Nós já estamos fazendo isso. Né? E comecemos a insistir nas infinitas possibilidades, recompensas, bênçãos e potencialidades que são possíveis na nossa vida, ao invés de insistirmos na nossa limitação. Toda vez que você for soltar um pensamento feio ou negativo, você lembre-se que tem 30 milhões de crianças ouvindo, que são as células. Eu faço uma analogia das células com crianças, que eu acho muito apropriada, né? A criança, ela te escuta, ela precisa de um norte, não é? A criança não é independente. Então, as células também são eficientes, como o organismo infantil, mas ela precisa de um start, não é? Que vem do cuidador, que vem do pai e que vem da mãe. O que você acharia de uma criança ela ficar tomando Coca-Cola o tempo todo, usando droga, né? Uma criança de 3 anos de idade ali, fumando, né? Uma pedra de crack, escutando palavrão. Já pensou um monte de criança numa sala de aula que começa a falar um monte de palavrão? Meu, a gente faz isso com as células desde que a gente nasceu. Chegou o momento de a gente olhar para dentro e pedir perdão, né, para os nossos órgãos, pedir perdão para as nossas células, né? No mínimo para o coração. Vamos fazer isso agora? Coloquem todos vocês a mãozinha direita sobre o coração, sobre o peito. Vamos conversar com ele? Vamos conversar com as células cardíacas, que trabalham demais, né? Olha, meu amigo, meu irmão, me perdoe por eu passar esse tempo todo sem notar, sem agradecer o quanto você é importante pela minha subsistência, pela minha vida. Você está aqui mantendo a vida no meu corpo desde que eu nasci. E eu espero que não seja tarde, mas só agora eu sei da sua importância na minha vida. Você, suas células, todas as células que compõem o meu organismo, eu sou extremamente grato a todos vocês. Eu peço perdão e peço que vocês aceitem o meu amor. E daqui para frente eu vou ter muito mais cuidado com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu como. O que eu tenho para compartilhar com vocês todos daqui para frente é a minha atenção, o meu respeito, minha gratidão e o meu amor. Muito obrigado. À medida que aprendemos a fazer isso, vamos descobrir que não temos mais que estar à mercê de todas as circunstâncias da nossa vida e do nosso corpo. Então, nós seremos capazes de irradiar luz, energia e saúde para as nossas vidas e para as vidas de tudo aquilo que tocamos. E isso é tornar-se um terapeuta maravilhoso, um curador. Bom, temos aí essa foto, né? Eu considero uma revolução, foi, pelo menos essa foto, uma revolução na minha vida, na minha percepção de vida, né?
Nós temos aí a fotografia de uma célula nervosa que vem lá do cérebro. Ela está conversando com um linfócito que faz parte do sistema imunológico. A doutora Suzanne Felt, ela é uma neurocientista americana e ela estava analisando os tecidos humanos e ela pegou essa foto, ela conseguiu essa foto e ela falou, inclusive, um documentário do History, um documentário sobre ciência, que a hora que ela viu isso aí, ela saiu correndo pelos corredores lá do laboratório e gritando e contando para todo mundo, vocês têm que ver, eu consegui uma coisa incrível. Eu consegui provar que o cérebro ele está ligado fisicamente ao sistema imunológico. Muita gratidão a esses cientistas todos, não é? Muito respeito, não é? Que talvez não seja nem o objetivo básico de um cientista fazer isso, mas os cientistas nos trazem a imagem de Deus, da criação. Nossa, Miguel, eu acho tão corruptiva essa palavra Deus, né? Então, já que você tem dificuldade para aceitar uma inteligência suprema que permeia todo o universo, entenda, no mínimo, que existe uma força muito grande por trás. Ou você acha que o caos ou o acaso iria fazer com que o cérebro direcionasse uma célula do sistema nervoso para ficar trocando ideia, conversando com o sistema imunológico, para saber o que o cérebro vai fazer com o organismo. E se vocês verem, está bem acoplado, né? Então, a nossa saúde ela é modulada pelas emoções. É uma via de mão dupla, importantíssima e que tem que ser zelada, limpa e cuidada o tempo todo. Então, nós podemos afirmar que 90% de todas as doenças elas surgem primeiro na mente humana, mesmo as provenientes de fungos, vírus, bactérias genéticas acidentais e abusivas contra a saúde. Tudo começa na mente, tudo começa no sistema límbico. Temos aí um protocolo indicadíssimo para modular e aprimorar o nosso eixo psiconeuroimunológico, que o correto seria falar psiconeuroimuno-endocrinológico, né? Diol Quantique, gotas, 15 gotinhas de manhã, e ao deitar, eu sei que tem vários terapeutas e palestrantes indicando 2 ou 3 gotinhas. Mas vamos combinar uma coisa? Tanta coisa maravilhosa para a gente aí descobrir, interagir, não tem, não? Quem não gosta do chá, quem não gosta de uma salada, quem não gosta de uma fruta, não é verdade? Quem não gosta de sentir um bom perfume? Tudo isso aí é terpeno, gente. Tudo isso aí vai modular o nosso humor, né? Então, vamos de 15 gotinhas, 15 gotinhas de manhã, 15 gotinhas de noite. Eu quero ficar contente o tempo todo, né? Pelo menos, menos crítico possível. Gelímbico junto, Mentale juntos, Neurotox juntos, Traumat-Vit gels, né? 2 gotas tamanho do Marvilha nas têmporas de manhã e ao deitar. Lembrando que o Traumat-Vit ele faz uma limpeza, não das lembranças, mas das emoções negativas que esses traumas nos trazem. E todo mundo tem trauma, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês daqui para frente é que, se vocês verificarem como estava o ego de vocês na época do trauma, você vai verificar que o ego estava sambando, entendeu? Então, sempre que a gente se martiriza demais, sempre que a gente se importa demais com as coisas tristes que nos fizeram, é uma forma do ego também se manter presente, né? Vamos entender, então, os traumas como uma foi provocado por uma outra pessoa, como uma limitação alheia, não é? Como uma limitação alheia. E o Consciência Gel, junto também, 2 gotas na fronte, manhã e ao deitar. Protocolo indicadíssimo para modular e aprimorar tudo que nós falamos aqui, o nosso eixo psiconeuroimunológico. Diol Quantique, Gelímbicos, Mentales, Neurotox, Traumavit, Consciência. Nossa, Miguel, estou lembrando de mais um monte. Ok. Você vai modular o seu protocolo de caso para caso. Nós não estamos trabalhando com alopatia. A gente vai trabalhar com os protocolos quânticos em função da anamnese que a gente ouvir. Mas isso aí é básico. Protocolo indicado para modular e aprimorar o eixo psiconeuroimunológico através da nutrição. Vital Zen é uma composição aí fantástica, né, para o cérebro. O Mag-Cadal, 400 processos metabólicos direto. Você imagina a força que a gente tem quando a gente modula o magnésio no nosso organismo. Olha lá, bisglicinato, lisinato e taurato. O taurato ele é importantíssimo para o cérebro. É o magnésio preferido pelos neurônios.
pelas células neurais. Protocolo quântico, protocolo nutricional. Vital-Zen, Mag-Cabral. Nós temos aí, então, vários livros, vocês podem acessar, inclusive, em PDF, né? E fala muito sobre isso, sobre a forma com que a mente modula a nossa saúde, literalmente modula a nossa vida. E muita gratidão por tudo, inclusive pelos problemas e pelas dores. Porque é através dos problemas e das dores que a gente vai evitar no futuro mais problemas e mais dores, porque a gente se torna sábio toda vez que a gente enfrenta uma situação complicada e difícil. Não é verdade? E aqui fica, né? Eu quero dormir feliz hoje. Então, muita gratidão por vocês estarem me ouvindo, por vocês estarem me acompanhando e pela oportunidade fantástica que a Fisioquântica tem colocado nas nossas vidas, que é poder trabalhar com a base da vida, que é frequência e vibração. Minha gratidão, um beijo a todos, muito obrigado e até a próxima.